Aí a outra polêmica que te colocaram, assim, que foi um momento, pelo menos do ano passado, muito, que foi a época que picharam o muro com seu nome, que foi naquele lance saída ou não do Abel, que tava aquele negócio de sai ou não sai, e aí você deu algumas entrevistas, e aí, claro, eu sempre falo para todo mundo, você não queria que um dirigente do Flamengo fosse lá na entrevista e falasse, o Abel, né, você vai incentivar o cara, é natural. E muita gente colocava na tua conta a questão do Abel, aí teve até aquela polêmica do Cacau também, que estava num programa que foi defender, né, o Abel também, e houve aquilo tudo. E assim, você era a favor da permanência do Abel? Qual era o teu posicionamento ali naquele momento, até a chegada do Jorge Jesus? Assim, eu tenho o maior carinho pelo Abel, cara. Eu gosto do Abel como pessoa. Eu acho, é minha opinião, que o Abel teve uma perda importante na vida dele, que eu bato na madeira aqui, cara, que eu espero nenhum de nós tenha. Eu respeito muito o problema que ele passou. E a gente conversou muito com o Abel sobre as razões dele voltar. E ele, durante aquelas conversas, não foi só comigo, porque não é uma decisão, é uma coisa que a gente aprendeu. A gente não decide mais sozinho esse tipo de coisa no Flamengo. Eu converso com o Túlio, acho que o Túlio está com a cabeça legal, vai lá o Landim, conversa também. A gente nem conversa juntos, viu, Túlio? Que é para a gente ter impressões diferentes de um momento diferente. Então, a conversa com o Abel foram algumas conversas comigo, algumas conversas com o Conselho do Futebol e algumas conversas com o Landim. Muito bem. Ele estava com muito tesão para voltar. A gente disse para ele muito claramente, Abel, a gente quer ganhar a porra toda. Não, vocês sabem que é difícil. A gente falou, a gente não é criança, a gente sabe que é difícil. Mas esse é o objetivo da gente. E cabe a você avaliar as coisas no dia a dia para pedir a gente as ferramentas que você precisa para ganhar a porra toda. Beleza? Beleza. Mais uma coisa, Abel. A gente acha que você se explica demais quando você perde. A gente gostaria de dividir um pouco contigo o conhecimento que a gente tem disso, tal. Mas aí é o seguinte, Túlio, eu acho que chegam numa fase da vida da gente que algumas pessoas têm mais dificuldade de aceitarem críticas ou de aprenderem. Então, se você olhar matematicamente nos últimos 10 anos, só teve um técnico que teve performance no Flamengo melhor do que o Abel, que foi o Jorge Jesus. Matematicamente. Mas o que acontece? As declarações do Abel fora de campo criaram para ele uma situação de loucura. Sabe? Sim. Você contrata um cara como o Abel, você acha que ele aceita que você interfira na escalação dele? Um Abel, um Renato Gaúcho, um cara grande? Qual o técnico que aceita isso? Nenhum. Mas ele vai para a imprensa e fala que quer ouvir da diretoria, o que a diretoria acha de se ele tem que poupar jogador, não tem que poupar jogador, 3 dias antes de um clássico. Pô, eu acho que um técnico de 30 anos não faria isso. Aí fica a mídia inteira em cima dele. O Flamengo, vamos combinar, não performando, tá certo? Com atletas que a gente contratou, que vamos combinar, o tempo provou que as nossas contratações estavam absolutamente corretas e que ele só não soube colocar os jogadores para jogar no esquema. Ele não conseguiu dar um padrão tático, técnico e tático para o Flamengo à altura do que a gente esperava, em que pese ele ter tido, matematicamente, alguns resultados positivos. E aí ele foi se desgastando. Então, o que aconteceu, Túlio? Na sua pergunta aí, a gente entendia que o ciclo do Abel estava para acabar, que ele ia acabar rápido. Mas era assim, 70% por causa dele. Houve um momento em que a gente achava, e que a gente discutia internamente, que ele devia estar de sacanagem. A gente olhava ele dando entrevista e a gente falava, cara, tem alguma coisa que a gente não está entendendo. Ou ele bebeu, ou ele está drogado. Não é possível que ele esteja falando o que ele está falando, entendeu? Falar que o Beira-Rio é lindo, muito mais bonito que o Maracanã, falar 2 vezes, falar que perder é normal para o Inter, perder é normal para o Atlético Mineiro, do jeito que ele falou, com o time jogando mal, entendeu? Então, assim, nós entendemos que ele, assim, a impressão que alguns de nós teve
é que ele estava cavando uma saída, ele estava forçando uma... Sabe aquele jogador que está com o amarelo, que quer dar um migué, quer ser expulso para sair mais cedo? A gente olhava alguma coisa e falava, cara, ele não pode estar fazendo, ele está querendo que a gente dê um pé, ele está querendo brigar com a gente. Não é possível que um cara experiente como ele esteja fazendo as coisas que ele está fazendo. E aí chegou uma situação muito interessante, que é o seguinte, cara. Quando a gente... Assim, eu estou conversando com vocês aqui, a gente está no meio da pandemia. Cara, nós falamos com 18, 20 atletas nesse período que a gente está parado, sobre possibilidade de saber quando é que acaba o contrato do cara, se o cara pensa em trabalhar, vir jogar no Flamengo, se o cara pensa em vir daqui a um ano. Túlio, sabe o que acontece? Cada 10 caras desses que você conversa, você contrata 1, 2. E nós decidimos que a gente tinha que conversar com técnicos também. Por que não técnico? Tá certo? A gente tinha que ver... Vem cá, se amanhã a gente não tem esse técnico aqui, quem seria um cara que seria um bom técnico para o Flamengo? A gente começou a fazer também uma avaliação técnica dessas que eu te falei dos jogadores, para técnicos, para jogadores sub-20 e para técnicos. O Bruno e o Marcos estavam em Lisboa, porque iam conversar com o Rafinha e com o Felipe Luiz, para tentar fechar as 2 transações. Então eles iam ficar 5 ou 6 dias por lá. E no meio disso, o Rafinha teve um contratempo num dia e eles ganharam mais um dia e meio em Lisboa. E o Bruno me ligou e falou, cara, eu vou almoçar com a gente do Jorge Jesus. E eu não conhecia detalhes sobre Jorge Jesus. Eu falei, mas quem é? Tal? Ele me explicou, tal. Eu falei, onde é que ele estava? Ele estava no mundo árabe, ele saiu, tal. Quanto ganhava? Ganhava 10 milhões de euros por ano. Eu falei, Bruno, caralho, você está de sacanagem. Porra. Tu quer passear em Lisboa, cara? Vai passear em Lisboa, mas... Sim, essa conversa não dá. Você vai conversar com um cara que o tamanho dele é 10 milhões de euros, assim, não existe a possibilidade da gente contratar um cara desse. Ele falou, mas o que você é contra eu conhecer? Eu falei, não. Vai conversar. O que aconteceu? Alguém da relação do Jorge Jesus ligou para o Abel e falou para o Abel que o Flamengo estava em conversações com o Jorge. Vamos combinar. Tem uma diferença enorme de você estar conversando para contratar um cara e de você estar conversando para conhecer o cara. Eu fui para Madrid, na final da Champions League. Cheguei em Madrid na quarta-feira. O jogo era sábado, né? Cheguei em Madrid quarta-feira. Não, cheguei em Madrid terça-feira de tarde. Na quarta-feira de madrugada, eram 4 da manhã de Madrid, de quarta-feira, o Abel me liga. E ficou muito claro para mim que ele estava, de alguma forma, alterado, estava muito emocionado, e disse que ia embora, que não aceitava bola nas costas, que a gente estava mentindo para ele, que isso ele não tolerava, tal. Túlio, eu juro pelos meus filhos, eu fiquei 1h30 no telefone com o Abel, jurando para ele, falei, cara, assim, deixa eu te dizer uma coisa. Flamengo não negociou nada com esse cara. Isso é uma conversa. E aí eu acho, olhando para trás, que tem uma coisa que eu falei, que talvez tenha incomodado ele, que eu falei, Abel, deixa eu te dizer uma coisa. Você mesmo me falou que quando o Zé Ricardo era treinador, quando o Barbieri era treinador do Flamengo, você teve 2 ou 3 conversas com os caras do Flamengo enquanto o Barbieri estava lá. E aí ele ficou incomodado, ele falou, não é a mesma coisa. Eu falei, Abel, sabe o que acontece? Não é a mesma coisa quando não é com a gente. Mas aquelas conversas, os caras não queriam te conhecer, eles queriam te contratar de fato, eles fizeram uma proposta firme financeira. E você me disse que não aceitou porque você não sabia o que ia acontecer 5 meses depois com as eleições no Flamengo, que é legítimo. Mas olha, é muito diferente do que está acontecendo aqui. Bom, 1h30 de conversa, eu falei, olha, eu acho que você tem que conversar com o Landim. Ele conversou com o Landim, 8 horas da manhã de Madrid, que seriam 4 da manhã do Brasil. Eles me ligaram, o Landim ligou e falou, o Abel não vai ficar com a gente. Bom, a gente tinha jogo sábado contra o Fortaleza e tinha jogo terça-feira contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Eu voltei a falar com o Abel, porque depois ia ter a paralisação para a Copa América. Eu falei, Abel, deixa eu te pedir um favor. Não toma essa decisão agora, cara. Toma a decisão na terça-feira, depois do jogo com o Corinthians. Eu estou em Madrid. O Marcos está em Lisboa. O Bruno está em Lisboa.
E o Landim está embarcando hoje à noite para Madrid também, que ele vem ver a Champions, que a gente vem ver a Champions todo ano. Cara, deixa fechar esse ciclo, não faz a menor diferença, são 6 dias. E ele tomou a decisão de que ele ia sair ali naquela hora. Eu falei, Abel, a gente segurou muito a sua onda aqui nesse tempo todo. Muito. Eu estou te pedindo um favor, cara. Acredita em mim. Não porque eu quero ir embora. Eu falei, olha, cara, assim, se essa decisão é uma decisão de caráter pessoal sua, só me cabe lamentar, mas, enfim, tá tudo bem. Mas, olha, não toma essa decisão agora. E ele resolveu tomar aquela decisão de forma assodada, por uma percepção que ele teve que não correspondia à realidade, tá certo? Mas você quer saber, Túlio, a minha avó dizia, né, que assim, há males que vêm para bem, Deus escreve certo por linhas tortas. Naquele dia, no fim do dia da noite, o Bruno me ligou, o Bruno já estava em love com Jesus, já tinha achado Jesus um cara ótimo, o agente teria dito que ele veria com bons olhos uma adequação dele ao mercado brasileiro. E aí eu falei, bom, Bruno, eu acho que chegou a hora de você levar o Marcos para conhecer esse cara. Mandou uma ficha dele para mim, eu vou conversar com o Landim. Ele me mandou, isso era, sei lá, 11 e pouco da noite, ainda deu tempo de mandar para o Landim. Landim veio voando de noite, vendo a ficha do Jorge. Enquanto o Landim estava voando, o Marcos conheceu o Jorge, e os dois disseram, porra, a gente acha que ele é o cara. E eu me lembro até do Bruno me dizendo o seguinte, porra, ele é louco que nem você, quer ganhar a porra toda, quer ganhar para o ímpar e não sei o que e tal. Eu falei, isso é uma crítica ou um elogio? Não, porque, porra, só eu gostar não é suficiente. Não, é o espírito do cara que a gente quer, vocês vão ver e tal. Bom, Landim chegou lá na madrugada, Landim chegou no apartamento que a gente tinha alugado, sei lá, 30h de sexta-feira, quer dizer, 00:30, né? Fomos jantar fora, ficamos jantando e falando da contratação até 3 da manhã, o Bruno tinha chegado lá. Aí o Landim mandava, fazia uma pergunta para mim e para o Bruno, você não responde, cala a boca, eu quero ver, vocês combinaram a resposta aqui, vocês querem me enrolar. A gente marcou com o Portuga no sábado de manhã, uma loucura. 8h da manhã, o cara veio de Lisboa, ficamos 4h30 com ele no hotel, e com 1h e pouco de conversa, estava claro para a gente que o destino do Jesus, do Flamengo, estava selado ali. E a gente também não tinha outra grande opção. Se tivesse outra carta na manga, a gente não tinha outra carta na manga. Mas, de novo, eu acho que o que foi mais importante é que a gente foi muito duro com os princípios, entendeu? Então, essa coisa, e eu acho que isso se traduziu depois na gestão do Jesus. Você vê, não tem que poupar porra nenhuma. Tá certo? Eu vou trocar o cara, eu quero que todo mundo jogue, o ritmo intenso. Então, acho que o Jesus quebrou muitos paradigmas que a gente tinha no Brasil e que eu também tinha. Sim. Com esse calendário não dá para treinar assim. Ele mudou a maneira como o Flamengo treinava. Tá certo? Ele falou, olha, para um calendário apertado, vocês não podem treinar como vocês treinam, que vocês vão realmente se estourar. Se você treinar puxado durante a semana, o jogador vai cansar na hora do jogo, né? Então, ele soube se adequar também ao Brasil, e, enfim, foi um casamento perfeito. Mas eu entendo que, sobre o caso do Abel, é interessante que os teus filhos sempre fazem aquelas perguntas para você que todo mundo queria fazer e que talvez não consigam chegar em você, nem tenham coragem, né, de fazer, mas eles reclamavam comigo se a gente não achava que a gente devia ter tomado a decisão antes. E eu dizia assim, cara, é assim, você é mais ou menos como você está andando do carro, você sabe que a roda está ruim, aí você vai, joga a roda fora e deixa o carro cair no meio do caminho. Você tem que trocar a roda, cara. Assim, não adianta você tomar uma decisão intempestiva e botar qualquer roda no lugar depois ou jogar a roda fora primeiro para ver depois o que vai acontecer. E segundo, cara, é que sobre as pessoas, a percepção que a gente tem do cara, é assim, você não pode desprestigiar um cara que está dirigindo o teu time, um atleta do teu time, independentemente do que você acha. Ninguém bota um anúncio de jornal dizendo, vendo essa merda desse carro que eu tenho que não funciona, pô. Ninguém anuncia uma porra de um negócio desse. Você não vai desvalorizar o teu ativo. Então muita gente chega, mas você não acha isso? Eu falo, mas veja bem, não é bem assim e tal. Não faz sentido você desmoralizar. Você não está satisfeito com o cara, chama o cara e fala, Túlio, olha, cara, não dá mais, vamos abrir e tal. Mas naquele momento, vamos combinar,
Quem era o técnico para o Flamengo naqueles 40 dias que antecederam a saída do Abel? Quem era o cara? Todo mundo sob contrato. A gente não conhecia Jesus, né? Os resultados dele não eram horrorosos. A gente estava disputando a Libertadores e muita gente dentro do clube, graúda, muita gente cascuda, dizia, olha, mexer agora com isso aí no meio de Libertadores é bucha, isso é coisa de amador. Então, Túlio, dentro do clube você também tem correntes políticas que você escuta, e assim, cara que foi diretor de futebol, cara que trabalhou com futebol 20 anos, 30 anos. Então, assim, não é um bobo que está te falando alguma coisa diferente. Então, esse tipo de decisão dentro do clube, ela tem que amadurecer, entendeu, Túlio? Você não manda um profissional, um técnico embora, porque você acha que ele escalou o time mal num domingo, entendeu? Tem gente que acha que ele falar bobagem na mídia não é problema, tem gente que acha que ele... Mas ele errar nas substituições é gravíssimo, tem gente que acha o contrário, tem gente que acha que nenhuma coisa nem outra é grave o suficiente. Então é o seguinte, essa situação ela vai ganhando corpo. Então eu acho interessante que quem fala que uma pessoa decide sobre isso no Flamengo, ela conhece qualquer coisa na vida, menos Flamengo. Flamengo ela não conhece. Que esse tipo de coisa no Flamengo ela vai sendo resolvida com o tempo, entendeu? E foi o que aconteceu. Agora, a decisão de sair do Flamengo naquela hora intempestiva foi dele, do Abel, como eu estou contando para vocês. Agora, há males que vêm para bem.